Um corpo debaixo d'água. Mas quem a colocou lá? Bem-vindo ao Silent Thread, eu sou seu anfitrião Harold. Diga-me de onde você está ouvindo esta noite. Seus comentários tornam esta jornada inesquecível. Vamos mergulhar no mistério. Era uma daquelas raras noites de verão inglês em que o ar parecia quase parado demais, como se a própria terra tivesse parado para ouvir. Os jardins da mansão Fairley estendiam-se amplos e perfumados sob um céu violeta, as rosas e os lírios exalando seu perfume, enquanto a última luz do dia se esvaía sobre o lago. Lanternas haviam sido penduradas ao longo do terraço, e a casa, uma estrutura imponente de pedra clara, brilhava com risos, conversas e os suaves acordes de um quarteto de cordas. Fairley Manor estava sediando sua festa anual de verão, e a sociedade se reunia em toda a sua elegância. Havia damas em vestidos de seda e cavalheiros de black tie, risadas transbordando da tenda e o tilintar de taças enquanto o champanhe fluía livremente. Aos olhos era a perfeição, mas por trás de tanta alegria refinada, muitas vezes se escondia a inquietação. Lady Cynthia Cavendish, a jovem e recentemente viúva dona da mansão, presidia com elegância impecável. Ela era admirada, invejada e comentada em igual medida. Rumores falavam da vasta fortuna de seu falecido marido e de suas conexões com certos círculos influentes de Londres. Alguns a chamavam de inteligente, outros de astuta. Ainda assim, ninguém podia negar sua beleza enquanto ela vagava pelo terraço naquela noite, seu vestido prateado claro refletindo a luz da lanterna, como se ela própria fosse feita de luar. Entre os convidados reunidos estavam figuras familiares e peculiares. O coronel Hastings, aposentado, corpulento e afável, cheio de histórias da Índia. O honorável Geoffrey Selkirk, com seu sorriso sardônico. A senhorita Beatrice Vale, uma jovem romancista com uma propensão para observações sombrias, e o Dr. Leonard Forbes, o médico local que parecia distraído e nervoso, seus olhos frequentemente se voltando para Lady Cynthia. A noite prosseguiu com discursos, danças e o riso das crianças da aldeia, que puderam assistir aos fogos de artifício nos gramados. Só quando a música diminuiu e os últimos foguetes explodiram em ouro no céu noturno, é que a primeira nota de inquietação surgiu. Lady Cynthia havia desaparecido. A princípio, não foi nada de extraordinário. Uma anfitriã é frequentemente chamada para fora. Uma dama pode se retirar para respirar um pouco de ar. No entanto, os minutos se estenderam por meia hora, e sua ausência tornou-se palpável. Criados foram enviados discretamente para revistar a casa. Os convidados trocaram olhares, seus murmúrios tingidos pela emoção do escândalo. Foi Geoffrey Selkirk quem sugeriu o lago. Ele disse isso descuidadamente, quase como uma brincadeira. Mas quando as lanternas foram levadas até a beira da água, o reflexo da luz revelou algo que ninguém poderia confundir. Flutuando perto dos juncos, com o rosto pálido e os cabelos esvoaçando como algas escuras, estava Lady Cynthia Cavendish. Um grito cortou o silêncio, agudo como vidro. Os homens correram, arrastando seu corpo para a praia. Seu vestido grudava nela, encharcado e pesado, e seu colar de joias brilhava ironicamente contra seu pescoço. Rapidamente ficou claro que a vida havia fugido. O riso de antes havia morrido completamente. Em seu lugar, havia apenas silêncio e horror. Sussurros começaram imediatamente. Teria ela escorregado e caído? Teria tirado a própria vida, desesperando-se com a viuvez apesar de sua riqueza? Ou haveria algo muito mais sombrio escondido sob as águas calmas do lago Fairley? Foi a senhorita Beatrice Vale, que com o talento de uma romancista disse suavemente: afogamento pode ter sido um acidente. Mas a expressão no rosto dela... não é paz. É medo. Suas palavras, talvez com a intenção de chocar, atingiram o alvo. Pois mesmo na morte, o rosto de Lady Cynthia parecia marcado pelo terror. Por volta da meia-noite, a festa havia terminado, os convidados haviam sido subjugados e as autoridades convocadas. O policial local, um homem corpulento, desacostumado a tais cenas, falou em indagações, em precisar de depoimentos. No entanto, já estava claro que aquele caso não seria facilmente explicado. De fato, na manhã seguinte, o caso havia adquirido uma gravidade que atraiu a atenção de alguém mais apto a tais mistérios.
pois Hercule Poirot, o célebre detetive belga, estava hospedado em uma pousada próxima, desfrutando da tranquilidade do interior da Inglaterra. Ele contemplava a simetria da torre da igreja da vila quando recebeu a notícia da tragédia em Farleigh Manor. Para a maioria, tratava-se apenas de fofocas transmitidas pelo ajudante de padeiro e adornadas a cada relato. Mas para Poirot, era o sussurro da desordem, uma perturbação na harmonia da vida que ofendia sua alma. Ao meio-dia, um convite foi feito. A morte de Lady Cynthia, por mais trágica que fosse, parecia envolta em inconsistências demais para ser confortável. O médico, Dr. Forbes, murmurara algo sobre marcas nos pulsos antes de se calar. Geoffrey Selkirk falara alto demais em suicídio, como se quisesse incutir a ideia em todos os ouvidos. E a senhorita Vale, com sua caneta afiada, já havia esboçado as primeiras linhas do que, segundo ela, poderia ser seu próximo romance. Poirot ouvia educadamente, com a figura impecavelmente arrumada e o bigode brilhando como dois sabres afiados. Inclinou a cabeça para o guarda, para o médico, para a família enlutada. Seus olhos, no entanto, moviam-se constantemente, captando detalhes invisíveis aos outros, a bainha úmida de um vestido que não pertencia à vítima, a sutil troca de olhares entre dois convidados que se evitavam de outra forma, o fato de os instrumentos do quarteto de cordas terem sido guardados às pressas, embora nenhuma carruagem tivesse vindo buscá-los. Ordem, sempre ordem, murmurou Poirot para si mesmo em seu francês nativo. E aqui, mon Dieu, só há desordem. Esta morte não se encaixa. É como um quadro torto na parede. Precisa ser endireitado. Assim, sob o tranquilo céu inglês, um jogo de mentiras havia começado. Uma dama estava morta. Uma casa tremia de segredos que Hercule Poirot se preparava para envolver suas pequenas células cinzentas a sério. O caso da moça debaixo d'água havia começado. A manhã seguinte à festa amanheceu com uma quietude estranha, como se o próprio ar da mansão Farleigh tivesse absorvido o choque da tragédia. O lago jazia plácido, sem revelar nenhum sinal do horror que havia revelado horas antes, sua superfície intacta, exceto pelo suave movimento dos lírios. No entanto, dentro da grande casa não havia calma. Criados sussurravam nos cantos. Bandejas eram carregadas com mãos trêmulas, e cada convidado parecia envolto em um silêncio estranho e vigilante. Hercule Poirot, tendo aceitado o pedido formal do guarda para emprestar sua experiência, chegou com a precisão ágil que marcava cada movimento seu. Seus sapatos brilhavam impecavelmente, apesar do orvalho, e seu bigode se curvava para cima, como se desafiasse o próprio desespero. Entrou na sala de estar, para onde os convidados da noite anterior haviam sido chamados, e imediatamente a atmosfera mudou. Sua presença impôs ordem onde havia agitação, estrutura onde havia confusão. Estavam todos lá, o coronel, corado e inquieto, tamborilando os dedos no joelho. Geoffrey Selkirk, elegante e lânguido, reclinado como se estivesse em uma poltrona de teatro aguardando uma apresentação. A senhorita Beatrice Vale, com os olhos brilhantes de uma curiosidade que beirava a fome, e o Dr. Forbes pálido e sério, que evitava qualquer olhar que o procurasse. Os empregados domésticos haviam sido dispensados de suas funções, exceto a senhora Arkwright, a governanta, cuja devoção à Lady Cynthia era evidente em seus olhos inchados e na voz trêmula. Poirot levantou-se, pequeno mas imponente, e com uma reverência educada dirigiu-se a eles. Senhoras e senhores, ocorreu uma tragédia, e em tais momentos a mente tira conclusões precipitadas e imprudentes. Vocês já se perguntam, será acidente? Será desespero? Ou será assassinato? Não nos apressemos. Ordem lógica, estas devem nos guiar. Farei perguntas, e em suas respostas ouvirei não apenas as palavras, mas o que está por trás delas. Começou pelo coronel. Hastings, sem parentesco com o velho amigo de Poirot, embora a coincidência divertisse Poirot em particular, mexeu-se inquieto na cadeira. Afirmou que Lady Cynthia estivera de perfeito bom humor naquela noite. Ela riu, dançou, foi a alma da festa. Não acredito que ela... Bem, você sabe. Tossiu constrangido com a sugestão de suicídio. Mas Poirot observou o rubor em suas bochechas ao falar dela,
e a leve hesitação antes de admitir ter falado com ela em particular, perto do roseiral. Uma confidência? Uma declaração? Ou talvez uma briga? Poirot arquivou a informação. Selkirk estava mais composto demais. Cynthia era volúvel, disse ele dando de ombros elegantemente. Nunca se sabia se ela falava sério. Dinheiro, influência, admiração, ela tinha tudo, mas era inquieta. Confesso que a achei infeliz, embora escondesse isso com charme. Suas palavras eram suaves, mas os olhos aguçados de Poirot notaram seus dedos se contraírem no braço da cadeira quando se mencionou sua fortuna. Geoffrey Selkirk, cujo título familiar havia minguado com suas propriedades, tinha motivos para cobiçar riquezas. A senhorita Vale falou animadamente, inclinando-se para a frente. Ela era reservada, eu notei. Ontem à noite ela saiu 2 vezes, escapando da multidão. Ela estava perturbada. Ah, sim, mas por que não sei dizer. As pessoas subestimam o olhar observador de um escritor. Eu vejo coisas, Monsieur Poirot. Eu a vi olhar para o Dr. Forbes com tanta intensidade, como se exigisse algo dele. A declaração pairou no ar e todos os olhares se voltaram para o médico. Forbes se endireitou, o rosto sombreado. Lady Cynthia estava realmente perturbada, admitiu ele pesaroso. Mas não me cabe revelar as confidências de uma dama. Ela veio me pedir conselhos e eu... Bem, eu a incentivei a descansar. Ela estava nervosa, muito tensa. O coração dela, veja bem. Ele hesitou como se percebesse tarde demais que suas palavras revelavam mais do que o pretendido. Poirot notou não apenas sua relutância, mas também o brilho de suor em sua têmpora. O médico estava escondendo algo. Talvez por lealdade, talvez por medo. A senhora Arkwright, finalmente chamada, torceu as mãos. Minha senhora foi gentil, tão gentil. No entanto, havia cartas. Ela as queimou na lareira 2 noites atrás. Eu mesma varri as cinzas, embora não tenha conseguido deixar de notar os fragmentos de um lacre, de cera vermelho escura com algum tipo de crista. Ela não disse nada, mas não dormiu bem depois disso. Eu a ouvi andando pelos corredores bem depois da meia-noite. Sua voz falhou e ela enxugou os olhos. Poirot inclinou a cabeça gravemente. Cada palavra, cada gesto, era um fio condutor, e ele os entrelaçava mentalmente. Um padrão já começava a se formar. Lady Cynthia, perturbada pela correspondência, suas confidências com o médico, os encontros particulares com o coronel Hastings e Selkirk, o olhar atento do romancista. Cada um deles havia tocado a órbita de sua vida, e cada um agora se encontrava dentro do círculo da suspeita. Quando o policial sugeriu que provavelmente se tratava de um acidente trágico, Poirot ergueu uma mão delicada. Não, monsieur. Um acidente não deixa marcas, mas aqui... Veja como a água ainda se agita. A dama temia alguma coisa. Procurou conselho, destruiu cartas, e nos pulsos, os leves hematomas onde as mãos haviam apertado com muita força. Não devemos nos precipitar. Há mais sob a superfície do que água. A sala ficou em silêncio. Até Selkirk interrompeu sua pose lânguida, e os olhos da senhorita Vale se arregalaram com a sugestão. O coronel murmurou baixinho, enquanto o Dr. Forbes cerrou os dentes visivelmente. O olhar de Poirot percorreu todos eles, penetrante e inabalável. Vocês são um grupo unido pelas circunstâncias, mas dividido por segredos. Para descobrir a verdade, preciso perturbar a calma, perturbar a ordem e obrigar o que está oculto a se revelar. Tenham certeza, meus amigos, que farei isso. Ele os dispensou com um aceno cortês, mas seus pensamentos não se aquietaram. No silêncio da biblioteca, depois disso, caminhou lentamente entre as prateleiras, com as mãos cruzadas atrás do corpo. Considerou a beleza de Lady Cynthia, sua fortuna, sua influência. Não eram ninharias. Eram motivos. No entanto, o motivo por si só é apenas uma peça. Oportunidade, meios, psicologia... Tudo isso deve se alinhar tão perfeitamente quanto as peças de um quebra-cabeça. E em algum lugar entre esses convidados, uma peça não se encaixava. Poirot a encontrava, a endireitava e revelava a imagem em sua verdadeira forma. Lá fora, o lago brilhava sob o sol do meio-dia, calmo e tranquilo. Mas dentro da mansão Fairley, a tempestade estava apenas começando a se formar. A sala de estar se dispersou, mas as pequenas células cinzentas de Poirot permaneceram ativas.
Ele optou por não começar imediatamente com grandes pronunciamentos. Em vez disso, preferiu prosseguir com a precisão de um cirurgião, dissecando cada personalidade uma a uma. Solicitou que os convidados e a família fossem colocados à sua disposição para conversas individuais. Em tais entrevistas, o coração frequentemente revelava mais do que os lábios pretendiam. O coronel foi o primeiro a ser chamado à pequena sala matinal com vista para os jardins. Hastings entrou com a rigidez de um homem que teria preferido o pátio de armas a tal escrutínio. Poirot o recebeu com cordialidade e cortesia, e então começou gentilmente, como se estivesse discutindo o tempo. No entanto, cada pergunta se aproximava do cerne da questão. Coronel, o senhor disse que Lady Cynthia estava de ótimo humor. No entanto, outros percebiam desconforto. Como o senhor concilia isso, mon ami? Ela estava rindo, eu lhe digo, insistiu Hastings. Falou das rosas, dos fogos de artifício, de como a noite estava linda. Se estava preocupada, escondeu bem. Ele hesitou e então acrescentou. Ela mencionou de passagem que alguém a estava importunando. Cartas, ela disse. Bobagem, eu disse a ela. Melhor ignorar. Importunando? Os olhos de Poirot brilharam. Por quem? Isso ela não quis dizer. Apenas deu de ombros. Eu a pressionei, sim, mas ela sorriu e mudou de assunto. Ele corou levemente, talvez ao se lembrar da evasiva dela. Poirot observou seus punhos cerrados. Um sinal instintivo de proteção ou ciúme. Ele o arquivou cuidadosamente. Em seguida veio Geoffrey Selkirk. Entrou com a estudada preguiça, apoiando-se no batente da porta como se isso fosse um inconveniente. Poirot ofereceu-lhe um assento, que Selkirk aceitou com graça felina. Lady Cynthia e você. Vocês eram amigas íntimas? Perguntou Poirot. Selkirk riu um som suave e irônico. Íntimos? Se com isso você quer dizer confidentes, certamente não. Ela me achou divertido. E eu a ela. Mas ela não era mulher de se deixar prender. Ela valorizava sua independência e sua bolsa. O senhor fala muito da fortuna dela, monsieur, disse Poirot suavemente. O sorriso de Selkirk congelou por um instante antes de recomeçar. Não se pode ignorar o óbvio. Ela era uma mulher abastada, em um mundo onde a maioria não tem. Que ela tenha entretido pretendentes, inclusive eu, não é crime. Poirot inclinou a cabeça. E, no entanto, a riqueza é um motivo mais duradouro do que a paixão. O senhor me perdoará, monsieur, se eu considerar ambos. Os olhos de Selkirk brilharam, mas ele se recostou novamente como se recuasse na indiferença. Poirot notou a mudança, por mais sutil que fosse. A senhorita Beatrice Vale foi a próxima. Entrou rapidamente com o caderno na mão, mas fechou-o rapidamente sob o olhar atento de Poirot. Sua energia era a de uma mulher que observava a vida pela emoção de transformá-la em prosa. Lady Cynthia, disse ela, era uma heroína digna de um romance. Beleza, riqueza, segredos. A figura trágica perfeita. Não se conseguia desviar o olhar. Poirot franziu a testa. Mademoiselle, me perdoe, mas a senhora fala como se ela fosse uma figura, não uma mulher de carne e osso. É assim que eu vejo o mundo, respondeu a senhorita Vale simplesmente. Mas sim, ela estava perturbada. Buscou a solidão 2 vezes naquela noite. Eu a segui uma vez por curiosidade, mas ela me ouviu e se virou. Seus olhos... eles estavam cheios de uma espécie de desespero. Ela me pediu bruscamente para deixá-la. Eu a deixei. Poirot inclinou-se para a frente. E você a viu se encontrar com outro? Sim, Dr. Forbes. Eles conversaram rápido, tensos, perto da sebe de Teixos. Eu não conseguia ouvir suas palavras, mas quando se separaram, ele estava pálido como a morte. O próprio médico foi o último. Entrou relutantemente, de ombros curvados. Poirot olhou-o com gentileza, pois sentia que o homem estava prestes a ceder. Doutor, eu não sou da polícia. Sou apenas Hercule Poirot, buscando ordem no caos. O senhor viu Lady Cynthia, falou com ela. Ela confiava no senhor. Qual era o medo dela? As mãos de Forbes tremiam. Ela me confidenciou que estava sendo chantageada. Implorei que me mostrasse as cartas, mas ela já as havia destruído. Não quis dizer o nome, apenas que era alguém que ela não ousaria expor, pois isso arruinaria os outros e a si mesma. Ela temia o escândalo mais do que a morte, eu acho. Sua voz tremeu ao dizer a última palavra. Poirot ficou em silêncio, permitindo que a confissão se acalmasse. E o senhor Monsieur a amava? O rosto do médico se contraiu. Sim, Deus me ajude, sim, mas juro que jamais a teria machucado.
Poirot estendeu a mão e deu um tapinha delicado no braço do homem. Acalme-se. Amar não é matar. A menos que... Seus olhos brilharam. A menos que o amor seja desesperado, não correspondido, humilhado. O médico se virou incapaz de responder. Poirot o deixou ir já tendo visto o suficiente. Sozinho, Poirot andava lentamente de um lado para o outro. As peças já estavam se encaixando. Chantagem, cartas ocultas, encontros secretos. Cada suspeito tinha um motivo. Amor, dinheiro, curiosidade, orgulho. Mas qual deles tinha a vontade, a oportunidade, a psicologia? Essa era a questão. Ele olhou para o lago, cuja superfície se alisava novamente. No entanto, lá embaixo havia escuridão. Alguém entre eles havia colocado Lady Cynthia sob aquelas águas. Não o destino, não o desespero. A verdade ainda estava oculta. Mas Poirot a sentiu se agitar, tênue como uma sombra sob os juncos, aguardando a mão que a traria à tona. E Hercule Poirot decidiu que ele seria essa mão. O dia se estendeu em pesado silêncio, como se a própria mansão meditasse sobre a morte que a atingira. Poirot, tendo conversado em particular com cada uma das figuras principais, agora sentia as correntes de suspeita começando a se acumular em uma direção. O guarda, ansioso por demonstrar eficiência, encontrou encorajamento nessas correntes e pressionou Poirot a dar sua aprovação. Mas Poirot, embora educado, não cedeu. Deixou que o fluxo natural dos acontecimentos seguisse seu curso, pois nesse fluxo a verdade frequentemente se revelava com mais certeza do que por qualquer pressão de sua mão. Os criados, encorajados pelas conversas sussurradas, começaram a murmurar que o Dr. Forbes devia ser o culpado. Ele fora visto conversando fervorosamente com Lady Cynthia, com sua angústia evidente, e dizia-se que a amava perdidamente. O depoimento sincero da senhorita Beatrice Vale, prestado com entusiasmo, alimentou ainda mais a fofoca. A ideia de que um médico desprezado pudesse, num acesso de desespero e ciúme, agarrar a dama e arrastá-la para as águas, tornou-se uma ideia tentadora demais para as mentes comuns resistirem. O policial, um homem de imaginação limitada, aceitou a teoria com alívio. Um simples caso de paixão que deu errado, declarou. O médico perdeu a cabeça. Eles brigaram perto do lago. Ele assegurou com muita força, talvez com a única intenção de contê-la e... Bem, já sabemos o resultado. Isso vai satisfazer o legista. Poirot apenas inclinou a cabeça, o bigode tremendo levemente. Talvez, disse ele suavemente, mas talvez não. É preciso ter cuidado, meu amigo. O óbvio costuma ser a armadilha para aqueles que buscam apenas a tranquilidade. Apesar de sua cautela, os acontecimentos pareciam se complicar em torno do Dr. Forbes. A governanta lembrou-se de tê-lo visto sair do terraço pouco antes de Lady Cynthia desaparecer. O coronel Hastings, com crueldade inconsciente, mencionou que certa vez observara o médico olhando para ela com o que chamou de uma intensidade doentia. Até Geoffrey Selkirk, geralmente desdenhoso, contribuiu com sua observação sarcástica de que a profissão do bom médico lhe proporcionava amplo conhecimento sobre como silenciar uma vítima em dificuldades. O peso do testemunho, embora circunstancial, pesava bastante. O próprio Forbes ficou cada vez mais agitado. Alegou inocência, com a voz rouca de emoção, mas suas palavras não resistiram à crescente onda de crença. Suas mãos tremiam enquanto ele protestava, alegando que havia buscado apenas protegê-la de seu algoz, que a havia instado a confiar em Poirot ou nas autoridades, que havia implorado para que ela não enfrentasse seu chantagista sozinha. No entanto, quanto mais ele falava, mais desesperado parecia, e desespero é facilmente confundido com culpa. Poirot ouviu sem interrupção, sem tirar os olhos do rosto do homem. Observou o tremor de seus lábios, as gotas de suor na testa, o tremor em seus dedos. Observou também o súbito lampejo de raiva quando a senhorita Vale o pressionou com outra de suas perguntas incisivas, e o rápido recuo na vergonha. Poirot viu nele não o assassino a sangue frio, mas o homem atormentado por um amor não realizado, corroído pela impotência, encurralado pela suspeita. Sentiu pena dele, mas pena não é prova. Quando o policial insistiu para que Poirot autorizasse uma prisão, Poirot balançou a cabeça gravemente. Não, monsieur. Ainda não. Temos apenas sombras e impressões.
Vincular a vida de um homem a isso é cometer um crime contra a justiça. Não, precisamos esperar. Precisamos investigar mais. Naquela noite, enquanto a família se reunia novamente em uma penumbra suave, Poirot observou os outros atentamente. O coronel Hastings falava alto, alto demais, como se quisesse se convencer da própria inocência. Declarou que o assunto estava resolvido, que o comportamento do médico o condenava. Selkirk concordou com um sorriso polido demais, acrescentando que o escândalo seria contido rapidamente se Forbes fosse indiciado. A senhorita Vale rabiscava em seu caderno, os olhos brilhando ao antecipar o drama de um médico abatido pela paixão. Apenas a governanta permanecia em silêncio, torcendo as mãos, sua dor não fingida. Poirot notou a satisfação nos olhos de Selkirk à medida que a desconfiança aumentava em torno de Forbes. Percebeu também que Hastings parecia menos à vontade agora que o assunto parecia quase resolvido, olhando com frequência para o lago como se algo ali lhe incomodasse a consciência. Que a senhorita Vale, embora aparentemente animada, revelava em seu rubor uma curiosa ansiedade, como se seu papel de observadora lhe desse mais prazer do que seu papel de testemunha. Cada detalhe se alojava na mente de Poirot como contas em um colar. Tarde da noite, quando a maior parte da casa já havia se recolhido, Poirot aventurou-se sozinho pelos jardins. O luar cobria os gramados, pálido e implacável, e o lago cintilava com uma luz fria. Ele ficou à beira da água, contemplando a superfície que ocultara os últimos momentos de Lady Cynthia. Abaixando-se cuidadosamente, examinou os juncos onde o corpo dela fora descoberto. Seus olhos aguçados detectaram um caule quebrado, curvado de forma incomum, como se agarrado e quebrado por uma pressão repentina. Viu também, meio escondido na lama, a tênue marca de um sapato. Não o salto largo das botas resistentes do médico, mas algo mais estreito, mais refinado. É bien, murmurou Poirot para si mesmo. O quadro se torna mais claro. Nosso bom doutor pode ser culpado de indiscrição, de fraqueza, de dissimulação. Mas assassinato? Não. O lago sussurra outro nome, ainda que suavemente. Paciência, minhas pequenas células cinzentas. Precisamos ouvir mais. Ao retornar à mansão, encontrou o Dr. Forbes na biblioteca, com a cabeça entre as mãos. O homem ergueu os olhos, com os olhos fundos de desespero. Eles não vão acreditar em mim, Monsieur Poirot. Já me condenam. Poirot pousou a mão delicadamente em seu ombro. Coragem, doutor. A inocência se manifestará, bastando ter paciência. Não foi o senhor quem colocou a moça debaixo d'água. Disso tenho certeza. Descanse, confie em Hercule Poirot. Forbes apertou sua mão em silenciosa gratidão e então se virou, emocionado demais para dizer palavras. Poirot ficou parado por mais um momento, refletindo. A pista falsa havia cumprido seu papel como sempre acontecia. Revelava não apenas suspeita, mas também caráter. A ânsia de alguns em condenar, a ansiedade de outros em escapar da atenção. Em suas respostas, havia verdades mais valiosas do que na própria teoria. Assim, embora a família acreditasse que o assunto estava quase resolvido, Poirot sabia que estava apenas começando. O médico não era o assassino. Disso ele estava convencido. Mas quem então teria motivos para incriminá-lo com tanta precisão? E que segredo Lady Cynthia guardava com tanto zelo, a ponto de queimar cartas, não confiar em ninguém e, por fim, se ver submersa nas águas do seu próprio lago? Os bigodes de Poirot se ergueram. Ordem, sempre ordem, sussurrou ele. A ordem até na mentira. Basta organizar as peças. A casa dormia inquieta, enquanto lá fora a noite de verão se aproximava. Nas sombras, segredos ainda sussurravam, e Poirot decidiu que, com a chegada do amanhecer, os perseguiria um por um, até que nenhum canto da mansão Fairley permanecesse sem ser vasculhado por suas pequenas células cinzentas. A manhã seguinte trouxe consigo uma claridade enganosa, a luz do sol se espalhando pelos gramados da mansão Fairley, como se quisesse negar as sombras que pairavam em cada coração. No entanto, dentro das paredes da casa, a atmosfera permanecia pesada, tensa, cada olhar carregado de suspeita. Poirot, atento a cada nuance, reconheceu que havia chegado a hora de pressionar, não abertamente, mas com a arte da psicologia, a provocação gentil que perturba consciências culpadas e revela o que os lábios se recusam a confessar.
Começou pelo café da manhã, onde os convidados se reuniam com fingida casualidade. Hastings comia com o apetite voraz de um homem determinado a disfarçar seu desconforto, embora seu olhar se voltasse com frequência para Selkirk. O próprio Selkirk permanecia indiferente, brincando com sua colher de café, mas sua indiferença parecia quase estudada, deliberada demais. A senhorita Vale rabiscava em seu caderno entre mordidas na torrada, seus olhos percorrendo a mesa com atenção. O Dr. Forbes, embora presente, mal tocava em seu prato. Parecia que cada garfada poderia engasgá-lo. Poirot deixou a refeição prosseguir antes de falar. É curioso, comentou como se estivesse distraído, como pequenos detalhes se revelam. A dama foi encontrada perto dos juncos. Para se aproximar daquela parte do lago, é preciso passar pela trilha estreita onde o chão é macio. E, no entanto, apenas um conjunto de pegadas era claramente visível, as da própria Lady Cynthia. Outras, se estavam lá, tinham motivos para escondê-las. Muito estranho, n'est-ce pas? O efeito foi imediato. Hastings parou no meio da mordida, com o garfo tilintando. Selkirk apenas sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. A caneta da senhorita Vale rabiscou com mais fúria, e Forbes soltou um suspiro profundo com as mãos trêmulas. Poirot fingiu não notar nada, mas interiormente observava cada reação, ponderando-as. Mais tarde, ele conseguiu falar com eles individualmente mais uma vez, mas desta vez adotou uma estratégia diferente. Com Hastings, falou calorosamente sobre dever, honra, sobre a galanteria esperada de um oficial inglês. E, no entanto, acrescentou Poirot suavemente, um homem apaixonado, se vir a mulher que deseja enganada ou ameaçada, pode agir precipitadamente, não é? Hastings enrijeceu-se. Seu rosto ficou vermelho escuro, e ele murmurou algo sobre protegê-la de canalhas antes de se calar. Poirot deixou o silêncio perdurar, permitindo que o pensamento o atormentasse. Com Selkirk, Poirot falou de fortuna. É notável, refletiu, como o dinheiro flui como água, às vezes nutrindo, às vezes afogando. Um homem com título, mas pouco mais. Ele vê diante de si a possibilidade de riqueza, conforto, restauração da grandeza. Se essa possibilidade se esvair, o que acontecerá? O sorriso de Selkirk congelou por um instante, seus olhos se estreitando. O senhor sugere, Monsieur Poirot, que eu recorra ao assassinato por dinheiro? Poirot abriu as mãos inocente. Não sugiro nada, Monsieur. Apenas observo que a tentação se apresenta de muitas maneiras. A senhorita Vale recebeu uma tática diferente. Poirot elogiou seu olhar aguçado, sua caneta afiada, sua coragem em dizer verdades que outros ignorariam. No entanto, disse ele gentilmente, uma escritora às vezes pode embelezar, não é? Adiciona-se um colorido aqui, um floreio ali. Disse, eu vi isso, quando na verdade era apenas uma suposição. Talvez Mademoiselle exagere a intimidade de Lady Cynthia e do Dr. Forbes. Seus olhos se arregalaram, suas bochechas coraram, e ela retrucou rapidamente. Eu sei o que vi. No entanto, sua veemência, pensou Poirot, era defensiva, como se sua certeza não fosse tão firme quanto ela gostaria que parecesse. Por fim, com o Dr. Forbes, Poirot falou com simpatia. O mundo é cruel com o homem que ama sem esperança. Mas o amor, meu caro doutor, também é uma arma, não é? Se alguém é desprezado, humilhado, talvez revide com raiva. Forbes empalideceu. Nunca, exclamou levantando-se da cadeira. Eu a amava sim, mas preferiria ter morrido a machucá-la. Sua explosão tinha um quê de verdade. Mas Poirot notou que ele falava do amor como uma obsessão, um fogo que o consumia. Ao longo dessas trocas, Poirot mediu não apenas palavras, mas também movimentos, olhares, silêncios. Viu Hastings enxugar a testa com demasiada frequência. Selkirk fingir diversão enquanto o maxilar se contraía. Vale tremer com a excitação de um escritor perigosamente próximo da invenção. Forbes estremecer como se estivesse em febre perpétua. Cada um se revelava não pela confissão, mas pelas traições involuntárias da psicologia. Naquela tarde, Poirot planejou uma pequena experiência. Pediu ao guarda que trouxesse o colar que Lady Cynthia usara, recuperado do corpo. Na sala de estar, colocou-o sobre a mesa, com suas joias brilhando à luz do sol. Convidou a família a examiná-lo. É lindo, não é? Disse Poirot suavemente. Mas perigoso. Joias como essas despertam admiração, inveja
e às vezes ruína. A gente se pergunta, quem entre vocês o valorizou mais? Um por um eles o contemplaram. Hastings o encarou, depois se virou rapidamente, resmungando sobre enfeites para mulheres. Selkirk o ergueu delicadamente, deixando as joias caírem por entre os dedos, com um sorriso irônico. Uma pena que não tenha conseguido mantê-la segura, murmurou. A senhorita Vale se aproximou, os olhos brilhando como se o colar fosse inspiração para o próximo capítulo. Forbes mal olhou, estremecendo, como se aquilo o queimasse. Poirot anotou tudo, mas não disse nada. Quando finalmente recolocou o colar no estojo, percebeu o olhar fugaz trocado entre Selkirk e a senhorita Vale. Rápido, cortante, quase conspiratório. Havia algo mais por baixo da superfície. Naquela noite, Poirot retirou-se para a biblioteca, imerso em pensamentos. Suas provocações haviam agitado as águas. Ele vira a culpa cintilar, o medo brilhar, o desejo arder. Mas qual era a chama do assassinato? Ele sabia apenas uma coisa. O Dr. Forbes não era o homem. O verdadeiro culpado se escondia atrás de um disfarce mais astuto, contentando-se em deixar a suspeita esmagar a alma mais fraca. Mas Poirot não permitiria tal injustiça. Ele investigaria mais a fundo. Perturbaria a calma até que a verdade emergisse como um peixe assustado das profundezas. Enquanto a casa se instalava num silêncio inquietante, Poirot sorriu levemente para si mesmo. O jogo avança, sussurrou. A máscara já treme. Mais um empurrão e ela cairá. Na noite seguinte às sutis provocações de Poirot, a mansão Fairley jazia em um silêncio inquietante. Os hóspedes, embora exaustos pela tensão, pareciam relutantes em se entregar ao descanso. Atrás das portas fechadas, vozes subiam e desciam. Passos ecoavam pelo chão polido e sombras se moviam onde sombras não deveriam estar. Poirot, sozinho na biblioteca, sentia que a atmosfera estava se tornando mais tensa, como se o próprio ar antecipasse uma ruptura. Ele havia perturbado a calma deliberadamente e agora aguardava a consequência inevitável. Era quase meia-noite. Um grito rompeu o silêncio, agudo e aterrorizante, reverberando pelos corredores. Poirot já estava de pé, sua pequena figura movendo-se rápida, porém serenamente, em direção à fonte. Outros saíram de seus aposentos, seminus pálidos de alarme. O grito viera do andar superior, perto dos quartos de hóspedes. Ao chegarem lá, encontraram a senhorita Beatrice Vale parada na porta de seu quarto, com o rosto pálido, o caderno firmemente agarrado nas mãos trêmulas. Ali, na minha cama. Se ela ofegou. Alguém esteve aqui. O policial passou por ela, com a lanterna erguida. A colcha estava amarrotada, mas o que atraiu todos os olhares foi o objeto cuidadosamente colocado sobre o travesseiro. Era um envelope sem lacre, dentro do qual havia uma folha de papel com uma caligrafia caprichada e precisa. A senhorita Vale se encolheu quando o policial a desdobrou, mas Poirot deu um passo à frente, pegando o bilhete delicadamente com os dedos enluvados. Seus olhos se estreitaram enquanto ele lia. A mensagem foi breve, com palavras arrepiantes pela clareza. Ela se afogou porque não obedeceu. Outra a seguirá se o silêncio não for mantido. A sala explodiu em exclamações. Hastings praguejou baixinho. Selkirk riu baixinho, incrédulo. Forbes apoiou-se pesadamente no batente da porta como se suas forças o tivessem abandonado. A senhorita Vale agarrou-se à porta, com a compostura desgastada, mas não quebrada, os olhos brilhando com algo entre terror e fascínio. Poirot ergueu a mão pedindo silêncio. Não devemos sucumbir ao pânico. Este bilhete não é obra de um espírito que surgiu da água. É a mão de carne e osso, buscando intimidar e enganar. Mas quem ele ameaça? E por que colocá-lo sobre a cama de Mademoiselle Vale? O policial resmungou sobre chantagistas e demônios, mas Poirot lhe deu pouca atenção. Em vez disso, estudou as reações dos presentes. A raiva de Hastings parecia genuína, embora talvez aguçada por uma culpa de outro tipo. A compostura de Selkirk permaneceu inabalável. Na verdade, havia quase diversão em seus olhos, como se ele apreciasse o drama. Forbes parecia abalado. Seu desespero se aprofundava. A senhorita Vale, embora visivelmente abalada, tinha a centelha de uma escritora que reconhece material para sua pena, mesmo em meio ao perigo. Poirot viu tudo e não disse nada. O bilhete alterou tudo. O que parecera um crime passional agora trazia a marca inconfundível do cálculo, da ameaça que se estendia além do túmulo.
A morte de Lady Cynthia não foi uma tragédia solitária. Era parte de um plano maior que ainda se estendia com mãos ameaçadoras. A mente de Poirot voltou-se imediatamente para as cartas queimadas, o segredo que ela temera revelar. Ali estava a prova de que seu silêncio fora exigido e que outro poderia ser forçado a pagar o preço. Poirot ordenou que a família permanecesse junta na sala de estar até o amanhecer. O lobo caça melhor na escuridão quando o rebanho está disperso, disse ele com firmeza. Permaneceremos como um só, e o lobo será forçado a mostrar os dentes. Assim reuniram-se tensos e insones sob o brilho intenso das lâmpadas. Poirot sentou-se perto da lareira, observando-os a todos sem perder nada nos olhos. Selkirk reclinou-se com elegância estudada, embora seus dedos tamborilassem incansavelmente no braço da cadeira. Hastings se remexeu sem parar, incapaz de ficar parado. Forbes sentou-se curvado, o rosto enterrado nas mãos. A senhorita Vale empoleirou-se ereta, com o caderno novamente no colo, embora mal ousasse escrever. O policial cochilava inquieto em um canto, tomado pelo cansaço, mas Poirot permanecia alerta, com a mente tecendo, testando, rejeitando. Ele refletiu sobre a carta. Sua formulação era fria, precisa, sem o calor da emoção. Não uma explosão de ciúmes, nem um grito de paixão, mas a voz de alguém que exercia o controle, que buscava obediência através do medo. Tal mente era perigosa, meticulosa, improvável de deixar muito ao acaso. Enquanto a aurora avançava pálida pelas janelas, Poirot levantou-se silenciosamente. A verdade avança, meus amigos, murmurou. O assassino fica desesperado, e o desespero gera erros. Já vejo o padrão se formando. Selkirk arqueou uma sobrancelha. E quem, por favor, é a próxima vítima neste melodrama, Monsieur Poirot? Certamente não é a senhorita Vale. Apesar do drama daquela carta, Poirot deu um leve sorriso. Talvez, monsieur. Ou talvez a carta fosse apenas mais uma máscara, criada para assustá-la, para afastar suspeitas. Não devemos aceitar como verdade absoluta o que se pretende enganar. Devemos perguntar por que ela? Por que agora? E o que a pessoa por trás desta mensagem mais teme? A mensagem mais teme. Suas palavras pairavam no silêncio pesado. Cada pessoa presente sentia o peso delas, embora ninguém ousasse responder. Poirot retomou seu assento, fechando os olhos brevemente, mas com a mente mais aguçada do que nunca. Outro crime ainda não havia ocorrido, mas a ameaça dele pairava como uma tempestade, prestes a desabar. O assassino, sentindo o círculo se fechar, atacara com palavras em vez de atos, por enquanto. Mas as palavras também traem quem as proferiu, e as pequenas células cinzentas de Poirot, já em movimento, se apoderariam de cada detalhe, até que a ordem emergisse do caos. Quando o sol nasceu por completo, lançando uma luz dourada sobre a assembleia cansada, Poirot já havia decidido qual seria seu próximo passo. Não esperaria mais por confissões ou fofocas. Investigaria os segredos que Lady Cynthia tentara esconder, pois neles estava a chave. As cartas queimadas, a chantagem, o silêncio que lhe custou a vida, tudo precisava ser trazido à tona. E Hercule Poirot, com sua devoção infalível à ordem, sabia que a luz era precisamente o que o assassino mais temia. O novo dia começou com os resquícios de medo ainda impregnados em cada canto da mansão Fairleigh. Embora o bilhete tivesse sido guardado em segurança, sua mensagem reverberava na mente de todos que o tinham visto. A senhorita Vale, pálida, porém serena, alegou não ter dormido nada, com a mente a 1000 por hora pensando no que aquelas palavras implicavam. O coronel Hastings declarou que a questão era simples. Um blefe de covarde, como ele a chamou, embora seus olhos revelassem inquietação. Selkirk era tranquilo, fazendo piadas no café da manhã, mas seu riso soava oco. O Dr. Forbes parecia o pior de todos, com o rosto contraído, como se a acusação pesasse mais a cada hora que passava. Poirot, sozinho, permanecia sentado serenamente, com os bigodes eriçados de precisão, enquanto sorvia chocolate sob o sol da manhã. Ele não dormira, mas, ao contrário dos outros, não andava de um lado para o outro nem se desesperava. Suas pequenas células cinzentas haviam trabalhado a noite toda, e agora ele remoía mentalmente os mínimos detalhes, pois um assassinato não se esconde apenas por grandes mentiras. Ele se revela por pequenos deslizes. O bilhete, por exemplo,
Fora escrito com uma letra elegante e cuidadosa. Não fora rabiscado às pressas, mas composto com deliberação. Ele passara os dedos pelo papel. Papel de carta de boa qualidade, grosso, caro. Não do tipo fornecido pela mansão para uso comum. Não, este fora trazido para cá, escolhido para o propósito. Isso por si só contava uma história. Poirot conseguiu passear pelos aposentos depois do café da manhã, falando pouco e observando muito. Parou na escrivaninha da sala de estar, onde repousava uma caixa de papel para anotações. Sua textura era áspera, a marca d'água tênue, bem diferente da fina textura da carta ameaçadora. Poirot sorriu levemente. Uma pequena pista, talvez invisível para os outros, mas para ele brilhava como um farol. A mão que escreveu a carta viera preparada, antecipando seu uso. Isso significava planejamento, previsão e intimidade com a mentira. Mais tarde dirigiu-se ao terraço onde Selkirk fumou um cigarro, cuja ponta brilhava intensamente à luz pálida. Poirot comentou com aparente preguiça sobre a qualidade do papel na Inglaterra. Tanta variedades, monsieur. Na Bélgica preferimos o simples, mas aqui, não. O senhor tem o requintado, o personalizado, o monograma. Um cavalheiro de bom gosto, ele não se contenta com o comum. Selkirk olhou para ele, o cigarro entre dedos elegantes, mas não disse nada além de um leve sorriso. Poirot notou o brilho em seu olhar e o guardou. Ele testou Hastings de forma diferente. Com ar de confidente, sugeriu que os militares preferiam a simplicidade e a utilidade à extravagância. Não imagino, coronel, que o senhor se importe muito com papelaria fina, n'est-ce pas? Hastings deu uma risada latida. Papelaria? Meu Deus, não. Nunca escrevi uma carta a menos que fosse forçado, e mesmo assim sobre qualquer coisa que estivesse à mão. Sua resposta foi direta, genuína. Poirot inclinou a cabeça. A senhorita Vale era outra história. Ela carregava seu caderno para todo lugar, cheio de caligrafia fluida. Poirot conseguiu pegar seu lápis emprestado por um instante, fingindo anotar um detalhe. A grafite era afiada, a pressão pesada, mas a letra que formava as letras ameaçadoras era mais leve, controlada, obra de alguém acostumado a disfarçar. Não era dela, então, ou pelo menos não era sua caligrafia natural. Quando se virou para Forbes, Poirot não falou de papel. Em vez disso, comentou sobre a insônia do médico. Forbes suspirou amargamente. Como alguém pode dormir quando cada olhar o condena? Mesmo que eu seja inocente, eles prefeririam acreditar no pior. Poirot ouviu e perguntou baixinho. O senhor possui bons papéis de carta, doutor? Receitas, cartas de condolências, tudo isso exige dignidade. Forbes balançou a cabeça. Apenas folhas em branco. Não tenho gosto por enfeites. Novamente, genuíno. Enquanto caminhava pelos corredores naquela tarde, Poirot parou diante da escrivaninha de Lady Cynthia, agora fechada e envolta em um pano. Pediu permissão para inspecioná-la. A governanta hesitou, mas finalmente apresentou a chave. Poirot examinou o conteúdo com delicado cuidado. A maior parte havia sido arrumada, mas encontrou uma gaveta com restos de cera vermelho escura, quebrada. Segurou um fragmento contra a luz, lembrando-se das palavras da senhora Arkwright sobre as cartas queimadas com o selo vermelho. Seus olhos brilharam. Ali também havia um mata-borrão levemente manchado de tinta. Ele o inclinou, discernindo impressões fantasmagóricas. Silêncio, obedeça, palavras meio formadas que refletiam o tom do bilhete ameaçador. Poirot recolocou tudo como encontrara, com a mente a mil. As palavras já haviam sido escritas antes, ali mesmo, naquele quarto. Lady Cynthia as copiara ou respondera. Talvez tivesse recebido ameaças naquele mesmo papel, e a mão que as enviara não mudara de natureza. O bilhete ameaçador colocado sobre a cama da senhorita Vale era apenas a continuação de uma corrente. O medo de Lady Cynthia era justificado. Naquela noite, enquanto o sol se punha em um vermelho flamejante sobre o lago, Poirot estava no terraço, sua silhueta pequena, mas resoluta. A família se reuniu inquieta, imaginando que novo rumo o caso poderia tomar. Poirot falou pouco, mas seus olhos, penetrantes e brilhantes, moviam-se de um rosto para outro. Ele já tinha visto o suficiente para saber que o assassino ainda caminhava entre eles, mascarado pelo charme, protegido pela desorientação. Mas ele também vira a rachadura naquela máscara, a pista tão pequena, tão delicada, mas impossível de apagar.
O papel, o selo, as palavras. Para outros, nada. Para Hercule Poirot, o próprio fio que desfaria toda a tapeçaria. Ele não disse nada sobre sua descoberta, apenas sorriu levemente para si mesmo, com o bigode se erguendo. Paciência, sussurrou. Ainda não chegou a hora, mas em breve a verdade se revelará. É preciso deixar o peixe nadar livremente antes de lançar a rede. E então ele será capturado. O lago escurecia diante deles com a superfície imperturbável. Mas na mente de Poirot, as águas fervilhavam de segredos, e ele já segurava em suas mãos a pista oculta, que com o tempo exporia a mão por trás da morte da dama. O dia que se seguiu foi abafado e abafado. O tipo de dia em que o sol de verão parecia pressionar as janelas com um peso que sufocava o pensamento. Dentro da mansão Fairley, a atmosfera não era menos opressiva. A família se movia com uma espécie de polidez tensa, cada gesto medido, cada palavra ponderada, como se todos soubessem que eram atores em um palco e que a cortina estava prestes a cair. Apenas Poirot parecia intocado pela tensão. Ele deslizava pelos cômodos e corredores com sua graça meticulosa de sempre, parando aqui, curvando-se ali, ajustando um vaso 1 centímetro ou alisando um quadro torto na parede. Esses pequenos atos de ordem o acalmavam, embora perturbassem aqueles que assistiam, pois os lembravam de que a desordem, uma desordem trágica e violenta, havia se intrometido em suas vidas. Poirot não anunciou suas suspeitas. Era cauteloso demais para isso. Em vez disso, começou a organizar as coisas de modo que a verdade logo fosse revelada, não apenas por suas palavras, mas pelas ações traiçoeiras daqueles ao seu redor. Convidou Hastings para caminhar com ele pelos jardins após o almoço, ouvindo o homem falar nervosamente sobre dever e decoro, suas frases quebrando em silêncios que ele não conseguia esconder. Poirot observou os olhos do homem se desviarem repetidamente para o lago e, embora o coronel tentasse falar de rosas e do clima, o peso do conhecimento não dito o pressionava visivelmente. Mais tarde, Poirot conseguiu sentar-se com Selkirk na sala de estar. O honorável cavalheiro folheava uma revista ilustrada, com uma indiferença quase insolente. Poirot, com um sorriso que parecia ocioso, comentou sobre a carta colocada sobre a cama da senhorita Vale. Que papel tão fino, tão caro. Não se compra na loja da aldeia, n'est-ce pas? Adquire-se de uma papelaria em Londres, talvez uma que atenda a uma certa clientela. Selkirk virou uma página lentamente, mas Poirot viu sua mão apertar apenas um pouco a lombada da revista. Seus olhos, quando se ergueram para encontrar os de Poirot, continham uma centelha de desafio. Realmente, Monsieur Poirot, o senhor parece saber mais sobre papel do que sobre pessoas. Poirot curvou-se ligeiramente, aceitando a brincadeira. Mas interiormente suas pequenas células cinzentas zumbiam. O homem havia se encolhido, ainda que minimamente, e tal estremecimento revelava muito mais do que palavras. A senhorita Vale mostrou-se mais difícil. Poirot aproximou-se dela na biblioteca, onde ela havia pegado novamente seu caderno. Ela escrevia furiosamente, os lábios se movendo como se já estivesse narrando a cena. Poirot, olhando gentilmente por cima do ombro dela, observou que a vida real raramente obedecia aos padrões da ficção. Na vida, mademoiselle, o assassino nem sempre é aquele que parece mais dramático. Às vezes ele é o quieto, aquele que deixa os outros fazerem barulho. Ela corou com as palavras dele, fechando o caderno abruptamente, estreitando os olhos. Talvez, respondeu ela, mas nas histórias e na vida, a culpa tem um jeito de se mostrar. Poirot inclinou a cabeça, mas percebeu a rapidez com que ela havia protegido sua escrita, como se temesse que ele pudesse vislumbrar algo incriminador em suas palavras. Com o Dr. Forbes, Poirot usou uma tática completamente diferente. Falou gentilmente, levando o médico a repetir mais uma vez a história de sua última conversa com Lady Cynthia. Desta vez, Poirot o pressionou para detalhar. Que palavras, que gestos, que tom! Forbes, cansado e exausta, confessou que Lady Cynthia havia sido inflexível em resistir ao seu algoz. Ela disse que preferia enfrentar a ruína a ceder, sussurrou ele com a voz rouca. Foram exatamente essas as palavras dela. Poirot assentiu gravemente, pois isso combinava com o que ele descobrira nas leves impressões em seu mata-borrão. A dama fora firme em sua determinação
e por essa força fora silenciada. No final da tarde, Poirot tinha o quadro que desejava, ainda não completo, mas com os contornos nítidos o suficiente para que seus olhos pudessem discernir a figura ali dentro. Retirou-se para o escritório, onde o policial se juntou a ele, ainda ansioso por uma resolução rápida. Agora você tem o seu homem, com certeza, insistiu o policial. O médico, ou talvez o sujeito Selkirk. Precisamos agir antes que haja outra morte. Poirot apenas levantou um dedo. Paciência, meu bom amigo. O assassino é esperto, sim, mas a esperteza deixa marcas. Ele já cometeu erros. Prendê-lo cedo demais seria permitir que as sombras se prolonguem. Não, precisamos reuni-los todos. Precisamos deixar a máscara cair diante da verdade. Ao cair da noite, Poirot começou a preparar o cenário. Solicitou que toda a família se reunisse no grande salão na noite seguinte. Não deu nenhuma explicação além de que colocaria ordem onde houvesse desordem. O anúncio provocou reações diferentes. Hastings enrijeceu-se visivelmente. Selkirk riu com um divertimento irônico. Os olhos da senhorita Vale brilharam de expectativa e Forbes pareceu abalado, como se temesse que seu destino estivesse selado. A governanta apenas assentiu, sua lealdade à autoridade de Poirot completa. Naquela noite, Poirot deu uma última caminhada solitária à beira do lago. As águas refletiam os últimos tons do pôr-do-sol, agora calmos, ocultando tudo o que haviam carregado. Ele permaneceu em silêncio por um longo tempo, sua pequena figura delineada contra a luz que se esvaía. Então murmurou meio para si mesmo, meio para a presença invisível dos mortos. Não tema, madame. Seu silêncio não perdurará. A verdade, ela vem. Hercule Poirot, ele a dirá por você. Ele retornou à casa com passos lentos e deliberados. Amanhã, a cortina começaria a subir para o ato final. Ele havia organizado os atores, estudado seus movimentos e fixado em sua mente a pista oculta que destruiria sua apresentação em pedaços. Por enquanto, o silêncio lhe servia melhor, mas logo, sob a luz plena da sala de estar, ele forçaria todas as máscaras a caírem. E Fairley Manor finalmente veria a justiça feita. A noite seguinte chegou com um silêncio de expectativa que se abateu sobre Fairley Manor como um véu. A sala de estar fora arrumada com cuidado deliberado. Cadeiras dispostas em semicírculo, luminárias ajustadas de modo que cada rosto ficasse exposto, cada centelha de expressão visível. No centro, uma pequena mesa estava vazia, exceto pela caixa polida contendo o colar de Lady Cynthia, brilhando fracamente sob a luz. Poirot insistira em sua presença, embora ninguém soubesse o porquê. O ar carregava aquela tensão que precede uma tempestade, e cada um dos convocados entrava com uma postura diferente. O coronel rígido de determinação, Selkirk descontraído e sorridente, como se estivesse em uma peça, a senhorita Vale ansiosa, porém tensa, Forbes curvado e pálido, a governanta submissa, mas vigilante. O próprio Poirot, elegante e sereno, presidia com uma gravidade que silenciava todos os murmúrios. Meus amigos, começou ele com a voz suave, mas penetrante. Estamos reunidos esta noite não por prazer, mas pela verdade. Um crime foi cometido, e embora a lei possa se contentar com conjecturas, Hercule Poirot não pode. A ordem precisa ser restaurada. Para isso, preciso incomodar cada um de vocês mais uma vez, pois somente à luz do exame minucioso o engano pode ser desfeito. Ele se virou primeiro para o coronel Hastings. Monsieur, o senhor era próximo de Lady Cynthia. Falou com ela em particular naquela noite. Conte-nos novamente o que aconteceu entre vocês. O coronel se mexeu, suas mãos grandes agarrando os braços da cadeira. Eu já te disse. Falamos de rosas, de fogos de artifício. Ela parecia feliz o suficiente. Os olhos de Poirot brilharam. E, no entanto, você acrescentou antes que ela mencionou estar sendo importunada. Cartas, ela disse. Você não perguntou mais nada a ela? Eu disse, mas ela não me contou. Ele desviou o olhar corando. Ela sorriu da situação. É bem, disse Poirot suavemente. O senhor é um homem honrado, coronel. Não desejaria mal à dama, mas talvez, em seu desejo de proteção, tenha confrontado aquela que considerava culpada. Talvez os ânimos se exaltaram. Hastings levantou-se de um salto. Eu nunca toquei nela. Por Deus,
Ele parou, se recompondo, e sentou-se pesadamente. Sua explosão pairou no ar. Uma confissão de paixão, se não de culpa. Poirot assentiu gravemente, armazenando a reação como uma conta em um cordão. Em seguida dirigiu-se a Selkirk. Monsieur, o senhor é um homem espirituoso, charmoso e, digamos, com certas necessidades. A fortuna de Lady Cynthia teria aliviado consideravelmente essas necessidades, n'est-ce pas? Selkirk sorriu languidamente. Necessidades? Todos nós as temos, Monsieur Poirot. É verdade. A fortuna dela era substancial. Mas se o senhor sugere que eu a matei por isso, só posso rir. Tenho maneiras melhores de me sustentar. Como? Perguntou Poirot bruscamente. O sorriso de Selkirk se dissipou, mas ele não respondeu. Poirot recostou-se, satisfeito. O silêncio falou alto o suficiente. Virando-se para a senhorita Vale, Poirot suavizou o tom. Mademoiselle, a senhora tem o olhar de uma artista. Viu Lady Cynthia perturbada. Viu-a falar com o Dr. Forbes. Mas preciso perguntar, a senhora viu ou deduziu? Escritores, eles têm a tentação de bordar. Suas bochechas coraram. Eu sei o que vi, disse ela irritada. Ela estava desesperada e ele pálido como a morte. Poirot inclinou a cabeça. Talvez. Mas a verdade pode ser mais simples que a imaginação. Deixou o silêncio pairar e então se virou para o médico. Forbes ergueu os olhos, cansado. Não tenho mais nada a acrescentar. Ela estava com medo. Eu a incentivei a confiar em você. Ela recusou. Só isso. E, no entanto, doutor, insistiu Poirot, o senhor falou em chantagem. Disse que ela temia a ruína. Que cartas a haviam prendido. Quem mais sabia disso? Forbes balançou a cabeça. Ninguém, só eu. Ela não confiava em ninguém. Poirot se permitiu um pequeno sorriso. Ah, mas aí o senhor está enganado, monsieur. Outro sabia. Alguém que escreveu aquelas cartas. Alguém que a pressionou à obediência e, quando ela se recusou, preferiu silenciá-la. Houve um rebuliço na assembleia. Hastings murmurou. Selkirk cruzou as pernas com uma facilidade estudada. A senhorita Vale inclinou-se para a frente, com os olhos brilhando. Forbes escondeu o rosto nas mãos. Poirot levantou-se, sua pequena figura dominando o ambiente. Colocou a caixa com o colar sobre a mesa e abriu-a para que as joias brilhassem. Este colar, disse ele calmamente, foi recuperado do corpo. Foi colocado sobre ela deliberadamente, não por acaso. É um símbolo, uma assinatura. O assassino queria que fosse visto, queria que falasse. Mas de quê? Não de paixão, não de desespero, mas de controle. Lady Cynthia, ela resistiu. Foi avisada. Obedeça ou sofra. E quando ela não obedeceu, foi derrubada. Então, para garantir o silêncio na casa, um bilhete foi colocado sobre a cama de Mademoiselle Vale. Foi escrito com cuidado, em papel de uma qualidade não encontrada aqui. Papel trazido de fora, preparado de antemão. Isso, meus amigos, não é o ato de um homem apaixonado, mas de alguém que planeja, que calcula, que viveu muito tempo no hábito do engano. Ele fez uma pausa, deixando que suas palavras fossem absorvidas, e então acrescentou suavemente. E eu vi as leves impressões no mata-borrão de Lady Cynthia, palavras que correspondem às ameaças. Elas foram escritas aqui, sim, mas as próprias cartas traziam um selo, um brasão de cera vermelha. Tais coisas não são compradas por acaso. Pertencem a famílias de posição, de herança. Famílias como... Os olhos de Poirot percorreram a sala e pousaram em Selkirk. Os Selkirks. Uma inspiração profunda percorreu a plateia. Selkirk, no entanto, não empalideceu. Riu baixinho, embora seus olhos endurecessem. O senhor fez um belo discurso, Monsieur Poirot. Mas papel e selos não provam nada. Selos não provam nada. Selos não... Ah, mas eles fazem, monsieur. Respondeu Poirot com a voz sedosa, pois quando falei de papelaria fina, sua mão apertou. Quando falei de tentação, o senhor não negou, mas se esquivou. E quando o colar estava à sua frente, o senhor brincou com ele, não com pesar, mas com ironia. O colar, as cartas, o papel, todos formam uma só peça. E essa peça é você. O silêncio que se seguiu foi eletrizante. Hastings ficou boquiaberto. A senhorita Vale rabiscou furiosamente. Forbes soltou um gemido. Selkirk recostou-se, seu sorriso agora frágil. Tudo circunstancial, disse ele suavemente. Você não tem provas. Os olhos de Poirot brilharam. Ah, mas eu vou, monsieur. Amanhã, quando eu reunir todos vocês novamente, mostrarei a prova completa.
Esta noite apenas preparei o cenário. A máscara já treme. Amanhã ela cairá. Ele fechou a maleta com um estalo e se virou, com o bigode eriçado de triunfo. A reunião foi dispensada, mas ninguém saiu com facilidade. Eles se afastaram lentamente, cada um assombrado pela sensação de que as próprias paredes haviam se deslocado, de que a rede tecida por Poirot os havia apertado mais. E Selkirk, embora ainda sorrindo, fumava furiosamente no corredor, sua compostura finalmente se rompendo sob o peso de olhos invisíveis. Poirot, sozinho na sala de estar, colocou a mão sobre o estojo do colar. Está quase pronto, sussurrou. A verdade espera apenas o seu momento. E então, a justiça. Na noite seguinte, ao soarem 8 horas, a família se reuniu mais uma vez na grande sala de estar. Lá fora, a última luz do dia se desvanecia em um crepúsculo turvo, e o lago cintilava fracamente através das janelas altas, uma lembrança silenciosa da tragédia que os havia unido. A atmosfera estava carregada de expectativa. Ninguém conseguia ficar completamente à vontade. O coronel se remexeu, suas botas pesadas batendo no carpete. A senhorita Vale sentou-se ereta, sua caneta em posição, embora não ousasse escrever. O Dr. Forbes se encurvou em sua cadeira, a tensão da suspeita gravada em cada linha de seu rosto. Selkirk sozinho estava reclinado, como se estivesse em um camarote de teatro. Seu sorriso fraco, seu cigarro lançando uma fina espiral de fumaça para cima, embora a contração em seu maxilar traísse a calma que ele se esforçava para manter. Poirot entrou sem floreios, mas sua presença parecia dominar todos os cantos da sala. Carregava um pequeno maço de papéis debaixo do braço, e sobre a mesa à sua frente colocou a caixa contendo o colar de Lady Cynthia. Alisou o bigode com cuidado e inclinou a cabeça. Senhoras e senhores, chegou a hora. Um crime cruel foi cometido. Lady Cynthia Cavendish, jovem, bela e rica, foi abatida por se recusar a ceder à mão que buscava controlá-la. E quando ela resistiu, quando escolheu a honra em vez da submissão, foi silenciada sob as águas do seu próprio lago. Mas Hercule Poirot não permite tamanha desordem. Esta noite, eu lhes contarei a verdade. Ele se virou primeiro para o coronel. Monsieur Hastings, o senhor é um homem leal de uma paixão talvez despertada com muita rapidez. O senhor amava a dama, sim, mas com honra. O senhor teria confrontado qualquer um que a tivesse ofendido, talvez até brigado, mas não matado. Sua explosão ontem à noite traiu apenas sua devoção, não sua culpa. O rubor do coronel aumentou, mas seus ombros se endireitaram com uma espécie de alívio. Os olhos de Poirot se voltaram para a senhorita Vale. E você, mademoiselle, com seus olhos aguçados e sua caneta ávida. Viu muito, imaginou ainda mais. Seu prazer pelo drama a levou ao exagero, mas não ao crime. Você queria escrever sobre a morte, não causá-la. Ela corou agarrando seu caderno, mas não disse nada. Em seguida dirigiu-se a Forbes, e sua voz suavizou-se. Doutor, o senhor a amava com o coração de um homem sem esperança. O senhor sabia da chantagem. Insistiu para que ela se confessasse. Desesperou-se quando ela se recusou. Mas não foi o senhor quem a arrastou para baixo das águas. Seu desespero é de pesar, não de culpa. O médico baixou a cabeça com lágrimas nos olhos. Então o olhar de Poirot se fixou em Selkirk. Sua voz se tornou mais áspera. Mas o senhor, monsieur, o senhor é diferente. As evidências se acumulam ao seu redor, como os juncos ao redor da praia. Lady Cynthia queimou cartas seladas com cera vermelha. O fragmento daquele selo permanece. E de quem é o brasão? Dos Selkirks. As ameaças foram escritas em papel fino, não desta casa, mas trazido para cá. Quem entre nós carrega tal ameaça? O senhor. Quando falei sobre isso, sua mão o traiu. Quando coloquei o colar diante do senhor, o senhor brincou com ele, não por tristeza, mas por posse. E foi o senhor, monsieur, que buscou lucrar com a fortuna dela. Ela não se casaria com o senhor, não cederia. Então o senhor tentou dobrá-la à sua vontade, e quando ela resistiu, então o senhor atacou. Um alvoroço percorreu a sala. Hastings se levantou um pouco. A senhorita Vale ofegou, Forbes gemeu alto. Selkirk, no entanto, riu baixinho, embora o som fosse frágil. Belas palavras, Poirot. Circunstância, coincidência. Você não pode provar o que diz. Não pode? Os olhos de Poirot brilharam. Ele tirou os papéis de debaixo do braço. Entre os pertences de Lady Cynthia,
Encontrei o mata-borrão. Sobre ele havia leves impressões. Uma palavra repetida, obedecer. E a assinatura, a leve curva de um S. Não dela, monsieur, sua. A letra que escreveu a carta para Mademoiselle Vale é a mesma. E mais, a pegada perto dos juncos estreita, elegante, não a bota de um médico, não o passo pesado de um soldado. É a marca de um homem cuja vaidade veste até os pés. Essa também é a sua assinatura. O sorriso de Selkirk vacilou. A cinza do cigarro caiu despercebida em sua manga. Poirot se aproximou com a voz baixa, inexorável. Você a atraiu para fora da festa. Exigiu submissão. Quando ela recusou, agarrou seus pulsos. Sim, os hematomas nos dizem. E a jogou debaixo d'água. Depois colocou o colar nela. Um símbolo cruel, um sinal de propriedade mesmo na morte. E quando a suspeita aumentou, escreveu o bilhete para Mademoiselle Vale, para assustar, confundir, prolongar sua fuga. Mas calculou mal, monsieur. Sempre os pequenos detalhes, eles traem. E Hercule Poirot, ele os vê. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Por fim, Selkirk largou o cigarro e o esmagou com o calcanhar. Seu sorriso retornou, mas era tênue e amargo. Você é inteligente, Poirot. Inteligente demais. Sim, eu escrevi as cartas. Sim, eu tentei vinculá-la. Ela era minha por direito. Eu teria restaurado o que minha família perdeu com sua fortuna. Ela me desafiou. Ela se achava livre. Mas nenhuma mulher me desafia. Sua voz endureceu, tornou-se cruel. Ela escolheu seu destino. Houve um suspiro coletivo. Hastings avançou, punhos cerrados, mas Poirot levantou a mão. Não, coronel. Deixe a lei fazer a sua parte. Já chega. Selkirk se levantou, sua elegância quebrada, sua máscara jogada de lado. A lei? Ele cuspiu. Eles não vão me prender. Ele se moveu rapidamente em direção à porta, mas o policial, aguardando a ordem de Poirot, barrou sua passagem. Por um instante, os olhos de Selkirk brilharam de fúria. Depois se escureceram com a consciência de que o jogo estava perdido. Ele foi levado embora de cabeça baixa, sua arrogância finalmente se desfazendo. Poirot virou-se para os outros com uma expressão grave. Justiça, meus amigos, não é uma vitória. É apenas a restauração da ordem. Uma jovem vida foi perdida. Não podemos trazê-la de volta. Mas podemos garantir que a mentira não triunfe mais. Ele fechou o estojo do colar com um estalo decisivo. Lady Cynthia resistiu e por isso morreu. No entanto, em sua morte, ela é justificada. A sala permaneceu em silêncio, cada um absorto em seus próprios pensamentos. Hastings parecia arrasado. A senhorita Vale finalmente rabiscou furiosamente, e Forbes chorou baixinho. Poirot alisou o bigode, e com um leve suspiro preparou-se para partir. Venham, meus amigos, disse ele gentilmente. Acabou. O lago ficará calmo novamente. E Hercule Poirot? Ele se retirará. Mas lembrem-se disto. São os mínimos detalhes, a imagem torta, o papel de ótima qualidade, a palavra impressa num mata-borrão. Tudo isso revela a mais grandiosa das mentiras. A ordem sempre terá a última palavra. Ele fez uma reverência e, com uma compostura imaculada, saiu para a noite fria. Atrás dele, a mansão Fairley estremeceu com a revelação da verdade, enquanto o lago permanecia silencioso, contendo, por fim, apenas o reflexo das estrelas. As consequências do desmascaramento de Selkirk pairavam pesadamente sobre Fairley Manor, como se as próprias pedras da casa tivessem absorvido o choque da revelação. O policial partiu com seu prisioneiro antes do amanhecer, e o eco de seus passos desapareceu no silêncio da vila adormecida. Os que permaneceram sentaram-se na sala de estar, como se estivessem atordoados com o que havia acontecido, cada um lutando com reflexões pessoais. Apenas Poirot parecia intocado pela fadiga. Seus olhos brilhavam. Seu traje era impecável, sua compostura inabalável. No entanto, por dentro, ele sentia o cansaço familiar que acompanhava cada resolução de crime. A satisfação da ordem restaurada, temperada pela tristeza da loucura humana exposta. O Dr. Forbes foi o primeiro a quebrar o silêncio. Levantou a cabeça com a voz rouca. Então era verdade o tempo todo. Chantagem, ameaças. Ela não estava segura nem em casa. E eu não podia fazer nada. Suas palavras falharam. Poirot o encarou gentilmente. Não, doutor. O senhor fez o que pôde. Aconselhou, implorou. Mas quando alguém se deixa levar pela vontade alheia, é difícil escapar. Não se censure.
A culpa é apenas do homem que escolheu a crueldade em vez do amor. Forbes pressionou as mãos contra o rosto, dominado, e Poirot concedeu-lhe a dignidade do silêncio. O coronel Hastings caminhava de um lado para o outro perto da janela, sua figura inquieta contra a luz pálida da manhã. Pensar nela, afogada daquele jeito, enquanto aquele sujeito estava sentado entre nós sorrindo. Eu deveria ter imaginado. Um covarde, era isso que ele era. Um valentão com roupas finas. Eu teria atirado nele de bom grado. Poirot ergueu um dedo. Violência gera violência, mon ami. Você teria manchado sua honra por alguém indigno dela. Não, a lei bastará. Nem sempre é rápida, mas o deterá. Hastings grunhiu, não convencido, mas seu passo diminuiu. A senhorita Vale havia retomado a escrita, a caneta riscando febrilmente a página. Por fim, ergueu os olhos iluminados pela emoção da narrativa. É extraordinário, Monsieur Poirot. Um homem de título, derrubado pela própria vaidade, exposto diante de todos. Confesso que, mesmo em minhas imaginações, eu não conseguiria conceber tal simetria. Poirot a encarou gravemente. Cuide-se, mademoiselle. Para a senhora é uma história. Para os outros é uma dor. Não se esqueça disso em sua ânsia. Seu rubor a traiu. E ela se curvou mais uma vez sobre o caderno. Castigada, mas não silenciada. A governanta, senhora Arkwright, permaneceu na porta com as mãos retorcidas no avental. Ela foi boa para nós, senhor, disse suavemente. Não importa o que as pessoas sussurrem sobre ela. Ela era gentil. Não a veremos assim novamente. Poirot inclinou a cabeça com solenidade. A gentileza, madame, nunca é esquecida. Mesmo na morte deixa sua marca, mais forte do que a malícia que tentou destruí-la. Lágrimas brotaram em seus olhos, e ela se retirou silenciosamente. Por fim, Poirot se levantou. Sua pequena figura pareceu atrair a atenção da sala, chamando a atenção mesmo em meio ao cansaço. Meus amigos, está terminado. A ordem está restaurada. A voz de Lady Cynthia foi ouvida, embora ela não pudesse falar. O homem que a silenciou agora será silenciado pela lei. Isso é justiça. Não triunfo, não alegria, mas justiça. Ele se aproximou da janela, contemplando o lago que agora cintilava sob a aurora pálida. Vê como está calmo, como se nada tivesse acontecido? No entanto, lá embaixo, há juncos ainda quebrados, um vestígio da luta que houve. Assim é com a alma humana. A superfície pode estar calma, mas lá embaixo há correntes escuras e invisíveis. É lá que reside a verdade, e é lá que Hercule Poirot olha. Hastings virou-se para ele com a voz mais suave. Então você pretende nos deixar? Poirot deu um leve sorriso. Mas é claro, meu trabalho aqui está feito. A festa de verão será lembrada não pela alegria, mas pela tristeza. Mas a vida precisa continuar. Você verá. As rosas florescerão novamente, a música retornará. Esse é o modo de vida, toujours. E para Hercule Poirot, há sempre outro quadro torto para consertar, outra discórdia para restaurar a harmonia. Ele alisou o bigode, ajustando-o à curva perfeita, e com uma reverência final saiu da sala de estar. Seus passos ecoaram pelo corredor, leves e precisos, e então se perderam na distância. Os que permaneceram em silêncio, cada um imerso em pensamentos, até que finalmente a casa começou a se agitar com os sons comuns da manhã. Os criados se moveram novamente. As xícaras chocalharam nas bandejas, que a sombra do medo começou aos poucos a se dissipar. Quando Poirot deixou Fairleigh Manor para trás, o sol já havia nascido, espalhando ouro por toda a paisagem. Ele parou por um instante no portão, lançando um último olhar para o lago, cujos segredos havia desvendado. Então se virou com o passo rápido, a figura pequena, mas indomável, contra a extensão da estrada à sua frente. Cantarolava baixinho para si mesmo, um fragmento de melodia, e seus bigodes se contraíram de satisfação. A justiça fora feita. A ordem triunfara, e para Hercule Poirot isso bastava. A manhã de verão que se seguiu à remoção de Selkirk foi tranquila, quase enganosamente tranquila. Fairleigh Manor pareceu respirar novamente, aliviada da presença venenosa que persistia em seus corredores. No entanto, sob aquela frágil calma jaziam as marcas do que havia sido suportado. Os criados se moviam suavemente, como se não quisessem perturbar a ordem restaurada,
e os hóspedes que permaneceram carregavam consigo um peso que nenhum céu claro poderia dissipar. Poirot, no entanto, estava no terraço com as mãos cuidadosamente cruzadas atrás das costas, contemplando os jardins com aquele ar sereno de quem endireitou o quadro torto. O coronel Hastings se aproximou, com passos firmes, mas o rosto preocupado. "Não consigo me livrar disso, Poirot", murmurou. "Pensar nela, lutando naquele lago, enquanto aquele canalha sorria para sua aflição. Eu deveria ter feito mais. Eu estava cego." Poirot se virou para ele gentilmente. "Não, mon ami. Não se atormente. Você é um homem de ação, sim. Mas assassinato não é um duelo. É uma máscara, uma sombra, um engano. Você não poderia tê-lo visto, pois foi feito para ser invisível. Não se culpe pelo que apenas os menores detalhes poderiam revelar." Hastings apertou os lábios, mas um pouco do peso se dissipou de sua testa. A senhorita Vale, com o caderno na mão, permaneceu por perto. Seus olhos brilhavam com algo desconfortavelmente próximo da excitação. "É quase inacreditável", disse ela, com a voz meio sussurrada. "Um homem de boa família, de título, reduzido a tamanha perversidade. Se eu fosse colocar isso em um romance, chamariam de melodrama." Os bigodes de Poirot se contraíram. "Então, mademoiselle, talvez não deva escrevê-lo. A vida real não é para o entretenimento dos outros, embora aprendamos com ela. Lembre-se, por trás de cada bela frase há sofrimento. Não se esqueça de que Lady Cynthia não era uma personagem, mas uma mulher que viveu, que escolheu resistir e que pagou com a vida." O rubor subiu às bochechas da senhorita Vale e, pela primeira vez, sua caneta silenciou. O Dr. Forbes permaneceu afastado, pálido e abatido, como se a aprovação o tivesse esgotado completamente. Poirot foi até ele. "Coragem, doutor. O senhor temeu o pior, que a suspeita o enterrasse. Mas a verdade prevaleceu. Viva agora em gratidão, e lembre-se dela não com desespero, mas com honra." A voz do médico tremeu. "Eu o farei, Monsieur Poirot. Ela confiou em mim, e eu não pude salvá-la. Mas não esquecerei sua bondade." Poirot inclinou a cabeça. "Então ela ainda vive aqui", disse ele, tocando o peito de leve. Enquanto a família se dispersava, Poirot permaneceu à beira do lago. A água cintilava inocentemente, como se nunca tivesse guardado tais segredos. Ele se abaixou para ajustar a linha de uma cadeira no terraço, endireitando-a com precisão exata. "Sempre ordem", murmurou. "Mesmo aqui." Seus olhos se demoraram nas ondulações que se espalhavam, e ele pensou em Lady Cynthia, como ela desafiara Selkirk, como seu silêncio escondera o que sua coragem não conseguia. Poirot, que se orgulhava de sua contenção, permitiu-se um suspiro. Mais tarde, enquanto se preparava para deixar a mansão Fairley, com a carruagem esperando no portão, a governanta se aproximou. "Monsieur Poirot", disse ela suavemente, "o senhor trouxe paz a esta casa novamente. Não nos esqueceremos disso." Poirot curvou-se. "Não é de mim que a senhora deve se lembrar, madame. Lembre-se dela, e lembre-se sempre. Quando a verdade é silenciada, ela clama até ser ouvida." A voz de Lady Cynthia foi ouvida agora. Isso é tudo o que importa. Ele subiu na carruagem, acomodando-se com precisão impecável, ajustando as luvas, certificando-se de que não restasse nenhuma ruga. Enquanto as rodas giravam no cascalho e a mansão ficava para trás, Poirot se permitiu uma última reflexão. A vaidade humana, o orgulho humano. Eles se julgam invencíveis, mas esquecem sempre que as menores coisas os traem. Um fragmento de cera, um sapato estreito, uma palavra impressa num mata-borrão. Isso, eles gritam mais alto do que qualquer álibi, que assim a ordem retorna, e Hercule Poirot parte. A paisagem se estendia diante dele, banhada por uma luz dourada. Ele a contemplava com silenciosa satisfação, seus bigodes brilhando ao sol. A tragédia estava concluída, o equilíbrio restaurado. Haveria outros mistérios, outras decepções, mas por enquanto, as pequenas células cinzentas poderiam descansar. E assim, Hercule Poirot, com compostura impecável, deixou Fairleigh Manor para trás, deixando a justiça em seu rastro e levando adiante a eterna convicção de que a verdade, por mais oculta que esteja, sempre surgirá para encontrar os olhos que sabem ver. A carruagem levou Poirot para longe da mansão Fairley, mas os ecos do caso permaneciam no silêncio de seus pensamentos. Ele sentou-se ereto, com as mãos cuidadosamente cruzadas,
olhando pela janela enquanto a paisagem passava. Para outros, o caso estava encerrado. Selkirk seria julgado. A casa de Lady Cynthia lamentaria e, com o tempo, a mansão retornaria à sua rotina. No entanto, para Poirot, o caso não se encerrava com a prisão. Permanecia vivo nas lições que sussurrava, nos padrões que revelava sobre a fragilidade e a vaidade da humanidade. Selkirk sucumbira não pela força bruta, nem pela astúcia, mas pelos próprios detalhes que ele desprezava como insignificantes. O papel fino demais, o selo imponente demais, a pegada estreita demais. Essas ninharias, ignoradas por todas as outras, haviam falado com clareza às pequenas células cinzentas de Poirot. Nelas, a ordem se reafirmara em meio ao caos do assassinato. Enquanto as rodas giravam firmemente na estrada, Poirot refletiu sobre Lady Cynthia. Ela havia escolhido a coragem, onde a submissão poderia tê-la poupado. Queimou as cartas, resistiu à coerção, recusou-se a entregar sua vontade. Por esse desafio foi silenciada. No entanto, no final, seu silêncio não prevaleceu. Poirot expressou sua verdade, e a justiça foi restaurada. Justiça pensou também nos outros. Hastings, cuja honestidade crua o protegia do engano, mas o cegava para sinais mais sutis. A senhorita Vale, cuja sede de drama ameaçava distorcer a verdade em ficção. O Dr. Forbes, cuja devoção não correspondida se tornou sua prisão. Cada um deles subira ao palco da mansão Fairley. Cada um revelara seus corações quando pressionado. E em suas revelações, Poirot vira a forma do crime tão claramente como se estivesse gravada em vidro. O sol se punha, projetando longas sombras sobre as sebes. Poirot ajustou as luvas, alisou o bigode e se permitiu o mais leve dos sorrisos. É sempre a mesma coisa, murmurou. A vaidade dos homens, o orgulho das mulheres, a sede de poder e riqueza, tudo isso cria a desordem. E então, o menor detalhe restaura a harmonia. Tal é a justiça de Hercule Poirot. A carruagem fez uma curva, a mansão desapareceu atrás de um véu de árvores e a estrada se estendia à distância. Poirot recostou-se, sereno, seu trabalho concluído. Mais um quadro distorcido fora corrigido. Mais uma falsa harmonia exposta pelo que era. Que, embora o mundo o convocasse novamente, com novas mentiras e novas máscaras, por enquanto, Hercule Poirot descansava na silenciosa satisfação de que a verdade, sutil, inflexível, inevitável, havia triunfado mais uma vez.